Por que vale a pena alguém abrir um negócio tradicional e não olhar para a franquia ainda? Já que ele tem dinheiro na mão para abrir um empreendimento, e por que não procurar a franquia? Você acha que é o medo ou a questão do royalty, sei lá, o que Cara, eu acho que o mercado brasileiro ele tá atrasado em relação ao resto do mundo, porque quando você vai para os Estados Unidos é só franquia. É só franquia é só lá. franquia, que é um mercado consolidado. Então aqui o que acontece? O brasileiro é muito criativo, ele quer inventar o negócio do jeito da cabeça dele, né? No final das contas. Por que franquia? Cara, franquia você está comprando não só o negócio, mas você está comprando o método, o processo, você está comprando um produto de qualidade, validado, com estratégia, com planejamento, com manuais. Quando você começa isso tudo do zero, você está predisposto a assumir todas essas dores. O número na prática é, franchise tem 5% de churn. Enquanto um negócio tradicional, números do Sebrae, a cada em menos de 5 anos, 80% dos negócios quebram. Uhum. Por quê? Cara, o cara começa um negócio sem base de planejamento, igual eu comecei lá. Eu te falo assim, cara, por que eu dei sorte? E a minha sorte foi estudar. Foi dar um passo para trás e falar, putz, cara, peraí, desce do salto, você fez algo legal na Coca-Cola, mas você não tá mais na Coca-Cola, você precisa estudar sobre venda, você precisa estudar sobre logística, você precisa estudar sobre um monte de coisa que você não era bom. Uhum. E é assustador algumas coisas que acontecem, porque, por exemplo, assim, você chega num empresário de um negócio tradicional e você fala assim para ele, cara, qual que é a meta desse mês? O cara não tem, velho. O cara não tem. Ele leva o negócio dele sobrevivendo, sem estratégia. Você chega num mercado, cara, e às vezes empresas que eu já fui mentorar, empresas de 100, 150 funcionários, você fala, cara, qual que é a meta de tal pessoa? Não tem. Como que tá o processo funcionando daqui para lá? Não tem processo. Cara, e o cara consegue crescer? Consegue. Na força bruta, na motivação, até um determinado tamanho. Até um determinado tamanho você vai. Depois a queda é desse tamanho aqui, ó. Do jeito que você cresce, você cresce, quebra na mesma velocidade. É como se a corda estivesse esticada, né, cara? Porque o cara não tem uma cultura de alta performance. Isso aí. Exatamente. Cara, esse ponto do negócio da franquia versus o negócio do zero me lembrou um conceito de finanças que a gente chama de flight to quality. O que é o flight to quality? É a procura de um empreendedor ou de um investidor a menos risco, né? Então, por exemplo, na bolsa, se o juro sobe, significa que a galera vai tirar dinheiro onde tem mais risco e vai jogar na renda fixa. Por quê? Porque ele vai se sentir mais seguro lá. Na parte do capital vamos supor, do venture capital, é muito, ainda mais num ambiente de pandemia, é muito mais, tem muito mais risco para um empreendedor que tem dinheiro no bolso para gastar, investir, por exemplo, numa startup ou num negócio do zero, do que arriscar numa franquia. Porque na franquia tem uma maturidade de mercado que é outra coisa. Se provou, né? Exatamente. Então tem um dado que até no episódio passado eu coloquei aqui. Enquanto na pandemia a gente teve um decréscimo do número de empreendedores, a gente teve um aumento do número de investimento em franquias. Então isso é muito curioso, porque não é que a galera não tá investindo, é porque tá buscando investimento mais seguro, né? Com certeza. Cara, eu falo até com base, porque eu invisto em bolsa, invisto em criptomoeda, eu fico mexendo para entender do segmento. Eu sou suspeito de falar, mas para mim, sem dúvida nenhuma, o investimento mais seguro é franquia. Se falando em empreender, o investimento mais seguro é em franquia. Tanto que tem um movimento, eu estava falando para vocês um pouquinho antes, né? Que a gente quer se comprovar como tese. Porque quando nós montamos uma aceleradora de franquias, e aí, cara, China, Europa, Estados Unidos, Vale do Silício, a gente falou, cara, qual que é o propósito de qualquer negócio? Você cresce para vender, que não é a cultura brasileira. Então a 300, ela vem trazer um pouco dessa cultura para o franchise. Cara, pera aí, empreendedor, tira um pouco essa sua visão de curto prazo, de ficar colocando uma mixaria no bolso todo mês. Vamos criar EBITDA para criar valuation, para pegar um fundo, para pegar um estratégico e vir aqui e fazer qual que é o grande bingo de um empreendedor, que é a saída. Só que o que acontece? O pequeno empreendedor, o cara que tem 20 franquias, o cara que tem 30 franquias,
ele fica com aquele mundo lúdico. Ele não chama atenção ainda, né? Ele tá vivendo no mundo ali, cara, que ele vai ficar dentro desse negócio o resto da vida. Quer ver um negócio que é comum do franchising? Por que a gente vem com a tese de transformação disso tudo? Se o churn é 5% e eu tenho 20 unidades, eu vou pegar o cara que eu acelero lá. Uhum. Só para o pessoal saber, o churn, o indicador, só explica o que é para o pessoal. O churn é o indicador de fechamento de unidades, né? É quando você tem uma loja que fecha, você tem um micro franqueado que para de empreender. Ele parou de empreender. Então vamos lá, eu tenho 5% de fechamento. Então se eu tenho 20 unidades e eu fecho 5%, eu estou fechando uma, né? Em um ano o empreendedor vai fechar uma franquia. Só que na grande maioria a média cresce 3 por ano. Cresce 5. Se você cresceu 5 com churn de 5%, você fechou 2. Você tinha 25, você passou para 23. E você fica nesse ciclo que você fica 10 anos para construir 50 franquias. Cara, 50 franquia, o franqueador está no ponto de equilíbrio. Ele pode sentar de frente para mim numa mesa e falar assim, eu tenho 50 franquias. Eu falo, cara, você não está ganhando dinheiro. E quando eu digo ganhar dinheiro, eu tô falando de ganhar dinheiro. Tô falando de ganhar dinheiro. Eu não tô falando de pegar e chegar no final do ano e comprar um Corolla. Tô falando de ganhar dinheiro pesado, pô. E colocar na cabeça do empresário que tem um sonho muito maior atrás disso. Cara, peraí, vamos pegar esse negócio e vamos fazer esse negócio valer 100 milhões e vamos vender esse negócio lá pra você dar um jeito na sua vida. Pra você ir pra Miami, pra você fazer alguma coisa, pô. Então a nossa tese é que a gente consegue, assim como as startups crescem aceleradas, crescer franqueadoras, trabalhar de forma estratégica já pensando em quem são os compradores. Então olha só que tese interessante, um ponto que eu não falei lá no triângulo estratégico, toda marca que a gente cresce, a gente já pensa para quem a gente vai vender. Por quê? Porque eu já desenho em cima do que o cara precisa. Tem uma rede de lavanderia que eu já estou crescendo com as mesmas máquinas da lavanderia Omo. Porque lá na frente, quando eu tiver um determinado tamanho, eu já vou bater na porta dos caras e falar, cara, tá pronto aí pra vocês, ó. Só pegar.